Olá de novo. Agora a nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Programa 59, parte 2. Parte 2. Estamos na continuação da parte 1 e com a parte 2. A nossa atualidade neste programa 59, ele é quinzenal. Pronto, aparecem-nos aqui habitualmente terça-feiras sim, terça-feira não. De 15 em 15 dias. E a segunda parte abre também, como é habitual, com uma pergunta que projeta luz sobre toda a realidade, agora neste caso com uma vertente mais eclesial para o nosso mundo, a partir do nosso próprio país. Que igreja é, a pergunta é esta, que igreja é esta que faz do crucificado pelo império e pelo templo da época o crucificador dos povos via agentes de turno dos estados do mundo. Que igreja é esta que faz do crucificado pelo império e pelo templo o crucificador dos povos via agentes de turno dos estados do mundo? Que igreja é esta? Feita de igrejas. Que igrejas na igreja são estas que fazem do crucificado o crucificador? É uma pergunta tremenda. Mas a verdade, historicamente, é assim. O crucificado, em abril do ano 30, Jesus de Nazaré, crucificado em abril do ano 30, é crucificado pelo Império Romano. Na altura, Tibério, o imperador, o agente de turno do poder imperial, chama-se Tibério. E tem um representante na Palestina, onde Jesus nasce em Nazaré como camponês artesão e cresce como camponês artesão. Tem um representante na Palestina chamado Pilatos. É uma espécie de procurador, era o rosto de Tibério na Palestina. E Jesus, o camponês artesão, é crucificado pelo próprio Império. Portanto, através de uma decisão, numa sentença, resultante de uma sentença do Tribunal de Pilatos, Pretório, assim chamado, o Tribunal de Pilatos, que é o procurador do imperador Tibério em Roma. Portanto, é crucificado pelo Império, mas também pelo Templo, porque os sacerdotes, sumos sacerdotes do Templo, então, de Jerusalém, que depois veio a ser destruído no ano 70, isto acontece em abril do ano 30, e em 70 já é o templo destruído. Os sumos sacerdotes do templo de Jerusalém são os primeiros a condenar Jesus de Nazaré, o camponês artesão. Condená-lo à morte, mas depois querem que seja executado pelo Império, que também o condene, porque se for o Império, ele é crucificado. A morte será pela cruz. Pela cruz. E crucificado significava que ficava perante a Bíblia, perante o livro sagrado, a Bíblia, ficava como maldito para sempre. E de tal maneira que nunca mais ninguém haveria de conhecê-lo. E não conhecem. Conhecemos uma outra coisa que se inventou a seguir. Que igreja é esta que faz do crucificado pelo Império e pelo Templo o crucificador dos povos? De que forma? Através dos agentes de turno dos Estados do mundo, que estão, sobretudo, aqueles mais sofisticadamente armados. Os outros também, porque fazem-se aliados com os mais sofisticadamente armados. E são uma espécie de subestados ao serviço dos grandes Estados, que se viu na primeira parte, com alguns destaques. Em Portugal, parece que a Igreja portuguesa não está assim um bocado a dormir, anda muito a dormir. Quase já nem se dá conta que existe igreja. Já repararam?
As paróquias estão a ficar todas desertas, estão a ficar sem clérigos. O que é um bom sinal. Só que depois fica um vazio muito grande. E aí já não é tão bom, porque a sociedade não está a crescer, não há uma dinâmica de fazer desenvolver as populações de dentro para fora, porque isso é a grande aposta na cultura. A grande aposta será a cultura, para puxar pelas populações de dentro para fora, para que elas cresçam. E também possam conduzir as suas próprias vidas, os seus destinos, de forma organizada entre si. Os nossos bispos em Portugal têm agora mais dois. Tem agora mais dois, porque o Papa acaba de escolher e nomear mais dois bispos para Portugal. Acha que dá poucos, e então vai-lhe juntar mais dois. É um tal cônego Daniel Batalha Henriques, que foi escolhido para ser bispo e vai ser sagrado ou consagrado para auxiliar do patriarcado de Lisboa, claro, é o único que existe no país, é o patriarcado de Lisboa. Um outro, ainda é mais grave, um outro chamado Padre Rui Valério, de uma congregação religiosa, é escolhido para bispo das Forças Armadas e de Segurança. A gente toma conhecimento e pasma. Até perde fôlego. Até perde a respiração. Quer dizer, então, escolhe-se um bispo para as Forças Armadas. O bispo titular de uma diocese pessoal, não territorial, porque os membros das Forças Armadas de Segurança são espalhadas por todo o país. Os membros estão espalhados pelo país. E até no estrangeiro, onde andam ao serviço, às vezes, da NATO, pelos vistos. E então, um bispo para esta diocese pessoal, feita de pessoas no território, da chamada das Forças Armadas e de Segurança. E este Padre Rui Valério presta-se a isso. Ora, estas Forças Armadas estão na continuação. As Forças Armadas de Portugal estão, do Estado português, melhor, estão na continuação das Forças Armadas do Império Romano. Do Império Romano. É que todas as Forças Armadas são para isso. São armadas, portanto, têm um poder armado que mais ninguém tem, que ao resto da população é proibido ter. E, portanto, tem, claro que depois há leis e há normas para que aquilo seja usado quando deve ser e em que circunstâncias e que não sei o quê. Sim, há regulamentos fortes nesse aspecto. Mas o que é certo é que eles têm esse armamento sofisticadíssimo. Portugal não tem assim muito, o Estado português não tem assim muito, mas tem, como está na NATO, tem o apoio de todos os outros que o têm. Se tiver necessidade. Ora, há um bispo do cristianismo, da Igreja Católica, para as Forças Armadas. É no nosso país e é noutros países. Então, se as Forças Armadas estão na continuação do imperador, das tropas do Império Romano, também estão na continuação daqueles que matam, crucificam Jesus. Crucificam Jesus. E agora, como veem, o cristianismo é tão negador de Jesus, é tão negador de Jesus, é tão oposto a Jesus, o contrário de Jesus, que até nomeia, dá-se ao luxo de nomear um bispo para as Forças Armadas que estão na continuação daquelas Forças Armadas que matam Jesus histórico em abril do ano 30. Mas isto para o cristianismo não é uma contradição. Nós é que temos que abrir os olhos e perceber que, afinal, o cristianismo está aliado é o chefe dos chefes dos Estados do mundo. E a sua ideologia, a teologia, é que está metida na cabeça deles, nas suas mentes. E por isso, é o primeiro a entregar-lhes um bispo para legitimar tudo o que possam fazer. E depois, esta coisa um pouco caricata. Porque não há clérigos, cada vez há menos clérigos em Portugal,
Gente disposta a ser clérigo. Felizmente, felizmente. E cada vez há menos, como não há clérigos, os clérigos que existem, coitados, têm que acumular 4, 5, 6, 7 paróquias. Mas, pelos vistos, continua a haver clérigos dispostos para ser bispos, para serem nomeados, escolhidos para bispo, e aceitam. Não dizem, eu tenho mais que fazer, eu tenho mais, vou-me dedicar mais aos pés descalços. Não, aceitam logo. Aceitam. E então não acumulam dioceses. Acabou o bispo que estava na frente da Diocese das Forças Armadas de Segurança, veio para o Porto, e então agora já tem um sucessor. Já há outro para ele agora só se dedica ao Porto. Até aqui era nas duas, mas agora não, deixa de acumular. Ora, quer dizer, ainda há bispos que não há necessidade de acumular dioceses. Um bispo ficar com 2, 3 dioceses. Já não, como párocos, tem de ficar com 3, 4, 5, 10 paróquias. E bispo das Forças Armadas? Então, como é? Os homens e as mulheres que constituem as Forças Armadas, membros das Forças Armadas, não andam por aí espalhados pelo país. Não, quando residem num determinado sítio, não têm aí uma igreja, um clérigo à frente. Se não está lá a residir, vem lá fazer o serviço, quando acumula várias paróquias. Então, para que é que depois tem que haver uma diocese própria para este? Isto é mesmo a misturar quanto o poder, quanto o cristianismo é poder, e, portanto, todo poder é assassino, não nos protege. Todo poder é assassino. Logo que nós nos opunhamos a ele mata. Os povos precisam de forças armadas e de segurança, armados até aos dentes. Precisam. Porquê é que criámos um mundo onde são precisas as forças armadas? Não devíamos criá-lo. Criámos um mundo de poder e depois são precisas as forças armadas. É claro, armadas até aos dentes. Mas então não criamos um mundo assim, onde não seja preciso, sejam a mais, sejam obsoletas. Organizemos uma sociedade, geremos sociedades de paz. Sociedades de paz. Sociedades que crescem de dentro para fora, que são cordiais entre si, que se reconhecem nos outros, membros da mesma família, apesar das diferenças de cor, de línguas, etc. Porque cultivamos nós a cultura da morte? Cultivámos-la porque o sistema de poder que é o cristianismo, com fundamento nos seus livros sagrados, gera sistemas de poder, uma cultura de poder. O sistema de poder gera cultura de poder, uma cultura de morte. E a cultura de poder é a cultura de morte. Mata. Quer dizer, prepara-se para matar. E aceitar a morte como uma espécie de bem. Mata o inimigo. Acha que... mas há inimigos entre os seres humanos. Porque não crescemos de dentro para fora para nos abraçarmos e para nos acolhermos, para nos reconhecermos carne uns dos outros, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, irmãs e irmãos. O ódio é uma inevitabilidade. Porventura, o ódio é uma inevitabilidade. Os militares e os polícias não precisam de um bispo das Forças Armadas. Então, se as paróquias já estão a dispensar os clérigos a viverem muito bem sem clérigos, para que é que agora ainda há de haver um bispo para as Forças Armadas quando se quiserem ir a uma missa ou essas coisas todas que as religiões fazem, que o cristianismo faz, sem interesse nenhum? Bom, recorrem à paróquia onde estão a residir, para que é que há de haver lá um bispo próprio para eles? Esta gente anda toda louca. Porquê é que a mim, quando sou capelão militar, antes do 25 de Abril, na Guerra Colonial, me expulsam? Eu sou capelão e me expulsam. Expulsam-me precisamente porque eu chego lá e digo, como é? Estamos aqui em nome da paz, mas de armas na mão. E só para impedir que este povo consiga a sua autonomia e independência, não é? Então, se estamos para impedir que consiga a sua autonomia e independência, estamos contra um direito que eles têm. Não estamos ao serviço da paz, mas da guerra. Está bem? Fui logo expulso. É evidente. Este evangelho não foi suportado lá. E nunca é suportado se for praticado e anunciado. Está bem? Com o meu abraço.
e o meu beijo.